Boa noite, amada igreja, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, como IPI Metropolitana de Brasília, para apresentarmos a Deus um culto que somente Ele é digno de receber. Desde já agradecemos a participação de vocês e sua família, e assim vamos hoje ser muito abençoados. Façamos agora uma oração. Soberano e gracioso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Queremos neste instante, Senhor, reconhecer que só Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Portanto, continue conosco no decorrer deste culto, que tudo que se passar redunde em honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Queridos irmãos, vamos nesse instante passar a um momento muito importante do culto reformado. É o momento da confissão. Todos nós, quando nos aproximamos de Deus, temos que reconhecer que somos pecadores. Somente pela sua misericórdia é que
estamos vivos. Abra sua Bíblia, quem puder acompanhar, no Salmo de número 51. Salmo 51 é um salmo de confissão. Faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 12. Então, dei esse tempo para a localização do texto. Vamos acompanhar a leitura indicada, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, queridos, o salmista Davi passou por momentos de desobediência a Deus e assim ele caiu em pecado. Mas não ficou prostrado, orou, pediu perdão a Deus e ele foi perdoado. Nós também, neste instante, podemos receber o perdão de Deus. Basta que confessemos os nossos pecados. Vamos ter agora, então, um momento de oração silenciosa, quando todos estarão confessando os seus pecados. Ó misericordioso Deus, Pai de amor, neste instante em que estamos diante de Ti, reconhecemos que somos pecadores, que nem sempre obedecemos os Teus mandamentos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais dedicados em ouvir a Tua instrução. Nós queremos, neste instante, pedir perdão pelos nossos pecados cometidos por ação, omissão, pensamento. Ó Deus, receba a nossa confissão e nós Te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor é um Deus perdoador. Daí, neste instante, ó Pai, nós Te agradecemos pelo Teu perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto
permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Amados irmãos, perdoados, agora estamos livres, preparados para entoarmos louvores ao nosso Deus. Neste instante, nós passaremos a ouvir louvores, cânticos espirituais. Os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas
nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Sua presença me sustenta. movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar.
guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amada igreja, com alegria, contamos hoje com a participação no culto do reverendo Sandro Xavier, nosso estimado pastor, que nos trará uma mensagem da parte de Deus. Vamos ter nesse instante uma oração de iluminação. Oremos. Ó Deus onisciente, neste instante nós invocamos o Teu nome, pedindo que o Teu Santo Espírito possa atuar nos nossos corações quando ouviremos a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o Teu servo e também a nós, para que a Tua palavra penetre no âmago, no recôndito dos nossos corações e, instruídos, possamos nos dispor a testemunharmos a respeito do que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Nós pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos e irmãs da nossa Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, nós que estamos nos reunindo regularmente, pelas vias do contato remoto, mais uma vez, neste domingo, que é o 5º domingo da Quaresma, e
Nós estamos aí continuando a refletir sobre as atitudes de Jesus, nesse momento em que nos dedicamos à oração, à reflexão das nossas atitudes, do arrependimento. E nós queremos colocar diante de Deus a nossa reflexão também como uma oferta a Ele. E é por isso que eu convido vocês a pegar as suas Bíblias. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho para este domingo, dia 21 de março, quinto domingo da Quaresma de 2021. Nós vamos ler no Evangelho de João, o capítulo 12. Os versículos são de 20 a 33. Prepare a sua Bíblia para você acompanhar a leitura. João 12, de 20 até o 33, leitura do Evangelho, que nos diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, para glorificar o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso texto de hoje, de João, segue sendo mais um, como sempre nós falamos aqui, mais uma palavra de desafio para nós, né? Que queremos seguir o caminho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos tantos malabarismos para trazer mensagens e palavras com muitas novidades para a igreja, e geralmente trazemos ensinamentos que são muito bacanas, vamos dizer assim, em vários aspectos, mas que não focaliza esse pensamento, essa palavra, esse estímulo, essa ação em Jesus Cristo. E o que temos que pregar é Jesus Cristo. Ele é a palavra de salvação, Ele é Deus entre nós, Ele é o amor, posto que Ele mesmo nos disse que Deus é amor. Eu quero intitular a nossa reflexão de hoje com duas frases e dois questionamentos. Que frutos queremos dar? Que frutos devemos dar? E com isso, as nossas tradicionais 3 reflexões, 3 pontos para pensarmos aqui sobre o Evangelho de hoje e sobre o nosso estímulo de tema, né? Que nós queremos produzir de frutos, que nós devemos produzir de frutos. Primeiro eu quero pensar com vocês sobre uma afirmação que o próprio texto nos mostra. Jesus atrai. É Ele quem atrai. E é sobre o nome dele que nós deveremos nos colocar. A lição que fica com a proximidade dos gregos nesse texto, os gregos que querem estar com Jesus, querem se aproximar de Jesus, é que Ele mesmo atrai as pessoas.
É o próprio Jesus que atrai as pessoas. E por que nós podemos entender isso, né? É uma lição para que nós falemos de Jesus, como eu disse no começo. Falar de Jesus sem invenção, sem malabarismos, sem criarmos subterfúgios para que as pessoas se aproximem da nossa mensagem, da nossa igreja, do nosso grupo. Porque eu costumo dizer que muitas vezes professores tentam fazer uma aula atrativa, criativa, né? E uma aula atrativa, criativa sempre é muito bom. Entretanto, em alguns casos, a forma da aula é espetacular, mas o conteúdo não é bom. Então, muitas vezes, o aluno se lembra daquela piada, daquela música, daquele filme, daquela roupa, daquela fantasia que o professor vestiu naquela ocasião, mas não se lembra do conteúdo, às vezes não se lembra nem de que matéria o professor estava falando. Então, o importante é que o conteúdo seja consistente. E o nosso conteúdo é Jesus Cristo. Não importa a roupagem que você dê. O bom para notar nesse momento, né, que Jesus é suficiente, é que os gregos eles tinham também, pela cultura dele, uma característica de dar atenção a determinadas coisas. Os gregos eram atraídos aí pela mensagem, né, que os cristãos davam àquela época, que era uma novidade para eles, porque assim, os cristãos falavam e criam em um só Deus. E esses gregos que estavam indo lá buscar Jesus, eles estavam aceitando isso, entendendo isso em confronto com uma ideia de vários deuses que eles tinham. Então, essa ideia atraía os gregos. Uma outra ideia que atraía também essas pessoas era a ideia de uma vida pautada numa moral, porque os gregos também, em determinados aspectos, eles tinham uma frouxidão de vida que acabava atingindo a outras pessoas também, né? Então isso incomodava muitos deles, que achavam que deveria haver uma moral, uma base de convivência aceitável dentro da sociedade. E o cristianismo pregava e prega ainda isso até hoje, né? Muitas vezes, é claro, uma crítica bem en passant, que isso tende ao moralismo, né? Querer levar o seu estilo de vida para outras pessoas, sendo que em alguns aspectos a maneira de viver diferente de algumas pessoas não interfere em nada na vida particular das pessoas, das famílias, dos grupos, das instituições, seja lá o que for. Então, os gregos gostavam dessa particularidade, essas duas principalmente. A ideia de um Deus único e um chamado a uma vida com uma dedicação moral mais observável, né? E eles faziam isso, né, com outros aspectos que o incomodavam, aspectos que incomodavam muito a eles. Os incomodavam esses aspectos, né? Um deles era esse nacionalismo, né, que dizia que só os judeus eram importantes e tal. Isso aos poucos foi sendo superado, né? Nós chegamos até hoje aqui compreendendo que Deus usou aquele povo para chegar até nós hoje, e Jesus Cristo nos mostrou um novo caminho, apontando que assim essa dedicação às leis tão grandes, e que era também uma coisa que incomodava os gregos, né? Esse legalismo exacerbado que o judaísmo carrega e carrega até hoje, e que infelizmente muitos cristãos acham que para você seguir a Deus é trazer como carga esse legalismo que vem da fé judaica, que era a fé de Jesus, mas que ele apontou um novo caminho para nós, dizendo que o cumprimento da lei é ele. Então precisamos também ter a coragem de mostrar que estamos apartados disso. Os gregos se incomodavam, portanto, com isso, né? Então, as pessoas, meus irmãos, com esse ponto em que nós entendemos que Jesus atrai,
elas estão pedindo para ver Jesus. As pessoas que pedem para ver Jesus são as pessoas que entenderam que nós precisamos estar aproximados desse Jesus, que é quem nos vai possibilitar estar conhecendo a Deus. É só por esse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o nosso Salvador. E é o momento de nós entendermos que precisamos falar de Jesus, precisamos aproximar as pessoas de Jesus. Como aqueles gregos que ficaram fascinados com um só Deus, como aqueles gregos que ficaram fascinados com a maneira de viver, que possamos com isso não ofender os outros irmãos, agredir a vida das outras pessoas. Por outro lado, se incomodavam com essa ideia de que só nós somos importantes, esse nacionalismo, ou que devemos dar um valor imenso às leis, porque elas acabam ficando tão mais importantes do que o próprio Deus, que nós queremos muitas vezes enquadrar o próprio Deus nas leis. Enquadrar o próprio Jesus Cristo nas leis. Já vi isso muito. O Espírito Santo voa, meus irmãos. Ele não fica firme em algum lugar. É vento. E ele vai de um lugar a outro. Pousa em você, pousa em outras pessoas. Traz novidades para a sua vida, porque o mundo muda, a criação continua aí sendo criada e Deus nos colocou para ajudar a administrar tudo isso e não para destruir. A segunda coisa, meus irmãos, na nossa reflexão é que Jesus nos mostra que o grão precisa morrer para dar frutos. Como, meus irmãos, poderemos dar frutos sem morrer? Nessa metáfora de sermos um grão. Jesus, na sua metáfora, disse que ele era um grão. O grão de trigo precisa cair na terra, precisa morrer. Se ele não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Esse é o versículo 24. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Você está defendendo demais a sua vida. Você está defendendo demais as suas estruturas físicas, as suas posses. Ou você está colocando isso à disposição para que seja um grão que germine e dê flores e frutos, para que não fique sozinho? Notemos que se continuarmos a refletir na nossa vida como grãos, e se amarmos demais um grão, vamos colocá-lo muito bem guardado numa gaveta, numa caixinha bem bonitinha, e ele vai ficar lá por anos guardado. Pode ser até que fossilize. E se acontecer isso, aquele grão vai virar uma pedra infértil. Essa metáfora que Jesus nos traz é muito poderosa. Ele se comparou a um grão que precisa morrer para dar frutos, para dar flores, para alimentar a muitos, para embelezar a vida de todos. Trazer aromas cheirosos para nós. Como ganhar a sua vida deixando-a em uma gaveta? Como levar alimento, cheiro, flor, beleza para as outras pessoas se você não se aproximar
delas, se você não for à terra, se você não pisar na terra, se você não deixar que gregos se aproximem de você. Porque muitos dizem, eu não vou me aproximar daquela pessoa porque ela não tem uma atitude cristã. Os judeus daquela época. Imagine, as pessoas, né, tinham aquela vida da religiosidade judaica, tinham acabado de sair daquele rigor de lei, se transformaram em cristãos. É claro que seriam cristãos ainda com essa característica da legalidade e do nacionalismo, coisas que afrontavam muito os gregos. E hoje nós entendemos que não podemos ser assim. Precisamos nos lançar à vida e nos aproximar daquelas pessoas que entendemos ser muito diferente de nós. E não precisamos ser uma coisa só para estarmos com Jesus Cristo. Isso é que precisamos entender. O que precisamos é aproximar Jesus das pessoas e, como grãos que se lançam à terra, também nós nos aproximarmos delas e deixar que elas se aproximem de nós. Eu, como pastor, me incomodo muito, e graças a Deus não passei por situações assim demais nas igrejas em que tive, foram raras. Mas nós vemos histórias por aí, eu vejo histórias de pastores amigos meus e histórias que a gente lê bastante, né, especialmente de algum grupo de igrejas, que tem algumas características que vocês imaginam, que fazem muitas reuniões de conselho para expulsar pessoas das igrejas. Enquanto nós somos colocados nesse mundo para aproximar as pessoas de Jesus, há um dispositivo para que a gente expulse as pessoas de perto dele. É muito estranho e doloroso esse tipo de ato, né? Eu sei que existem casos que isso é inevitável, mas isso deveria ser raríssimo. Defender a sua vida estabelecida neste mundo é um processo de morte eterna, é um processo de fossilização, é o processo em que você, como grão, está virando uma pedra e não vai germinar mais nada e não vai gerar mais fruto. Não deixe que você, como grão, fossilize. Não deixe que você, como grão, empedre. Não deixe que o seu coração se torne uma pedra. É necessário, como grãos, que nós nos entreguemos, que nos aproximemos, que estejamos na terra para que possamos gerar frutos e flores, cheiros e gostos. É necessário que esse grão morra para dar muitos frutos. No 25 também, Jesus fala, olha, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Existiu um místico do século XIII, chamado Meister Eckhart. Eu gosto muito dos pensamentos e do direcionamento que ele nos leva a Deus. E ele criava muitas palavras, o alemão dá muito essa possibilidade de aglutinar palavras, o inglês também, essas línguas são da mesma raiz, né? E uma palavra que Meister Eckhart usava era Abgeschiedenheit. Essa palavra em alemão, muito difícil de traduzir, a gente costuma traduzir como total desprendimento, basicamente isso. E esse conceito de Meister Eckhart era para que nós nos desprendêssemos de tudo e nos lançássemos completamente em Deus, Abgeschiedenheit. Com essa ação, você se lança completamente em Deus, em confiança, você se lança completamente em Deus, entregando a sua vida por completo. Isso é como um aceitar a Jesus completamente, é mergulhar nele confiando completamente. E nessa confiança, você entende que o mais importante de tudo é Deus. Por que eu estou falando isso? Em confronto com isso que Jesus Cristo falou, no Abgeschiedenheit, nem a sua vida é tão importante quanto Deus.
Então eu digo para você, meu irmão, a partir desse pensamento de Jesus Cristo e desse pensamento de Meister Eckhart, que se você ora a Deus e coloca como muito importante aquilo que você está pedindo a Deus, a ponto de você ficar decepcionado se Deus não te deu aquilo, é porque o seu coração está mais naquilo que você pediu do que em Deus. E isso é um erro. Isso você está amando mais a sua vida do que, como diz Jesus Cristo, do que a entrega que você deve fazer como um grão. Sejamos grãos e entendamos que precisamos morrer para dar frutos. E vamos, por fim, meus irmãos, falar dos frutos da glorificação. Jesus será glorificado. Jesus será glorificado. E esse é um momento em que nós precisamos entender. Note que ele ouviu uma voz que veio do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. São palavras que soam diferentemente. Elas podem soar como um trovão. Alguns naquele momento lá ouviram e disseram, era uma multidão. Alguns disseram, olha, eu ouvi um trovão aí. Alguns disseram que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado com Jesus. Note a diferença de percepção do que aconteceu. O Evangelho diz que veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. E Jesus depois falou assim, olha, não foi por causa de mim que essa voz veio, foi por causa de vocês. Eu estou tranquilo. Essa glorificação do grão que se entrega é uma glorificação misteriosa para quem não compreende, para quem não se aproxima de Jesus. E essa glorificação, essas palavras vão soar como trovão para muitos. Mas para quem entende que é chegada a hora, são palavras de anjos que nos fazem compreender de fato a nossa condição de grão, que precisa ir à terra para dar frutos, que precisa entender que é necessário aproximar as pessoas de Jesus, é necessário deixar as pessoas estarem perto de Jesus e não afastá-las dele, e não dar um outro Jesus, e não levar legalismo e nacionalismo, mas mostrar que Deus é um para todos. Mostrar que precisamos ajustar a nossa vida uns com os outros. Devemos e queremos florescer e frutificar. Devemos e queremos florescer o quê? Os frutos do amor, a entrega da sua vida, o Abgeschiedenheit, que Meister Eckhart falou, mergulhar completamente em Deus, abandonar-se em Deus. Não há nada mais tranquilo. É compreender que o que Deus faz é bom, que Deus está acima dessa nossa compreensão e desse nosso julgamento de bem e mal. Deus é Deus e o que Ele faz é justo e maravilhoso. Uma coisa que você julga ruim hoje, porque Deus não te atendeu uma oração, te dando uma coisa boa, ou até te tirando uma coisa boa, ou até não trazendo algo como cura. Depois você pode entender que aquilo foi uma ação de libertação. Então, lancemos-nos a Deus. Que possamos nos entregar, nos aproximar de Jesus, para que floresçamos, frutifiquemos o amor de Jesus. Nesse momento de Quaresma, eu convido você a continuar refletindo, orando, fazendo as suas reflexões de arrependimento que forem necessárias, para que cheguemos à nossa Páscoa, para que cantemos aleluia, para que proclamemos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que como grão se entregou para morrer por nós. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, que o Senhor
faça florescer, frutificar em nós a sua palavra nos nossos corações. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, reverendo Sandro Xavier, por esta mensagem maravilhosa que foi colocada no seu coração e retirada do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos, nesse instante, passar a uma parte muito importante do culto reformado, que é o ofertório. Nós precisamos sempre ofertar a Deus. Ele nos dá tudo. Então, que nós ofertemos a Ele parte do nosso tempo, mas também dos nossos recursos para o sustento da obra do Senhor aqui na terra. A palavra de Deus é clara ao dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Portanto, nós como igreja precisamos que os irmãos mantenham a fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas. Os dados bancários da igreja estão sendo exibidos, você terá tempo para anotar. A chave Pix é o CNPJ da igreja. Nós então, irmãos, contamos com a generosidade nos dízimos e nas ofertas, porque Deus ama a quem dá com alegria. Tua vida não poupasse, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupasse. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupasse. Aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não
nosso chat está ao vivo, você pode ali inserir o seu pedido de oração. A igreja tem muita satisfação de interceder em seu favor e de sua família. Ative o sininho para receber os avisos das nossas programações. Se ainda não subscreveu, possa fazer isso inscrevendo-se em nosso canal. Os avisos são os seguintes: às 10 horas e 15 minutos, Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção participar da Escola Bíblica, estudo da Palavra de Deus. Na manhã passada nós tivemos uma aula magna com o reverendo Sandro Xavier, que ministrou no livro do profeta Abacuque. Não deixe de participar da escola dominical às 10 horas e 15 minutos. Todo domingo, às 19 horas e 15 minutos, ocorre o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Todos devem participar e também espalhar, repassar o nosso link. Temos pessoas participando do culto de várias unidades da federação. Nós agradecemos as pessoas de outros estados, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Portanto, tem sido uma bênção contar com a participação de tantos irmãos para cultuarmos juntos o nome do nosso Deus. Terça-feira é o dia do culto de estudo bíblico e oração. É realizado pela plataforma Zoom. É uma bênção, um momento extraordinário de vermos uns aos outros. Portanto, não nos esqueçamos, terça-feira, às 20 horas, culto na plataforma Zoom. Se você nunca teve o privilégio de participar, solicite o link para um dos líderes da igreja e venha ser abençoado participando deste culto. Também queremos avisar que em abril será realizado o concurso bíblico tão esperado, que é versando sobre o livro de Lucas. Muitas pessoas já começaram a ler o texto, a ler este evangelho maravilhoso de Lucas. Se ainda não começou, faça já, porque você terá a oportunidade de ganhar até um prêmio se for o vencedor neste concurso, que o mais importante não é ganhar prêmio, mas sim o que nós vamos ganhar de lições da palavra de Deus. Tenham todos uma ótima semana. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao momento do encerramento do nosso culto. Nós vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento de intercessão e súplica. Nós queremos pedir que Ele esteja cuidando daqueles pedidos que chegam à nossa igreja, pelo nosso grupo na plataforma do WhatsApp. Nós recebemos muitas orações e os presbíteros, os irmãos, os diáconos, as diáconas da igreja têm orado pelos pedidos que você coloca. Também nesta mesma transmissão que nós estamos fazendo agora pelo YouTube, muitas pessoas colocam seus nomes são lembrados também nas orações durante a semana, e nós queremos também incluir esses pedidos na nossa corrente de oração nesse momento em que nós oramos juntos neste domingo. Pedimos pela nossa nação, pelos doentes, pela nossa crise sanitária pela qual passamos. Nós oramos e pedimos que também todos nós tenhamos responsabilidade como cidadãos e os governantes. Pedimos que Deus também abençoe a nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nós sempre te damos graças, Senhor, porque temos a Ti para recorrer. Tu que és, Senhor, o nosso libertador, o nosso salvador,
o nosso Mestre, aquele que nos cria e dá a nós, Senhor, recursos para vivermos. E é nessa fé, Senhor, nessa confiança e na união, Senhor, com irmãos e irmãs que nós oramos nessa noite, Senhor, pedindo os teus cuidados. Pedindo, Senhor, que tu olhes, Senhor, para cada irmão, cada irmã que colocou aqui, Senhor, o seu nome, nome de familiares, nome de pessoas, Senhor, que estão sofrendo por doença, por desemprego, por necessidade na sua casa, pedindo, Senhor, por um ajuste no relacionamento da família, no relacionamento do casal. São, Senhor, pedidos mais recorrentes entre nós, seres humanos, que somos falhos, Senhor, e precisamos da tua orientação, do teu cuidado, da aproximação do teu Espírito Santo para que possamos viver bem. Orienta-nos, Senhor, cuida de nós, dá-nos, Senhor, responsabilidade para seguir aquilo que tu nos pedes. Cuida, Senhor, também da nossa nação para que possamos, Senhor, ter responsabilidade no direcionamento, no governo, nas orientações ao teu povo, Senhor. Dá, Senhor, que o teu Santo Espírito se aproxime dessas pessoas que receberam cargos, Senhor, e que têm agido de maneira a deixar o povo com grandes necessidades. Atende, Senhor, a nossa oração nesse sentido. Cuida, Senhor, daqueles milhares de doentes na nossa cidade, outros tantos, Senhor, no país, sofrendo, suas famílias sem saber o que fazer, um colapso generalizado, Senhor, nos hospitais, profissionais de saúde, Senhor, sofrendo, tentando fazer o melhor, vendo pessoas morrendo, pessoas piorando, falta de material, falta de pessoas preparadas. Cuida, Senhor, da responsabilidade, dá-nos, Senhor, um coração responsável e generoso com as pessoas que estão sofrendo. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que têm dedicado a sua vida a isso. Nós te pedimos, Senhor, a tua proteção para cada um e cada uma deles. Pedimos também, Senhor, que tu cuides da nossa igreja, que tu continues sustentando a sua liderança, que tu continues, Senhor, abençoando cada membra da nossa igreja, para que nós tenhamos a consciência de que neste momento precisamos, apesar de afastados, estarmos mais unidos, para que a tua igreja, Senhor, continue sendo o que ela sempre foi para cada um e cada uma, e que quando estivermos num momento tranquilo para cada um de nós, possamos nos reunir de novo em alegria. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa a semana de cada irmão, de cada irmã. Proteja, Senhor, a cada lar que nos acompanha nesta noite. E que possamos, Senhor, dedicar a nossa vida a Ti, como um grão que se oferece para florescer e frutificar. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos une na oração em que chamamos o nosso Deus, nosso Criador de Pai. Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do nosso Deus. A bênção de Deus, nosso Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que pelo seu poder nos alegra e nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus em cada lar que nos assiste e povo de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês, que Deus abençoe cada um, que Deus guarde e leve saúde para o seu lar. Amém.